Então, os nossos colegas vão falar aqui de dois protocolos muito usados na indústria, que estamos a falar do nosso Profibus e Profnet. Todos aqueles que nos acompanham, por favor, mantêm-se aí em linha e vamos dar continuidade. Nossos colegas, sejam bem-vindos, o palco é vosso. Bom dia, colegas. Bom dia à mesa dos jurados e bom dia aos nossos telespectadores. Quem vos fala, Laurindo Manuel Zau, formando da IDAC no curso de Instrumentação e Controle de Processos Industriais da primeira edição, que apresenta 3 temas fundamentais, que são a pressão, a instrumentação na produção de petróleo e gás e os protocolos de comunicação Profibus e Profnet. O mesmo grupo é constituído por 6 elementos, que são Antônio Rosa, Fonseca Cambala, Maquiese Freitas, Miguel Daniel, Paulo Ngombe. Desde já, começo por explanar o que é a instrumentação. A instrumentação é o conjunto de dispositivos e técnicas utilizadas para controlar os fenômenos físicos de um sistema termodinâmico. Também pode ser definida como a coleta de instrumentos e aplicações para fins de controle. O técnico de instrumentação é o responsável para projetar, manter e solucionar problemas de um sistema de controle na indústria, ou seja, para garantir a confiabilidade dos sistemas industriais e a segurança é a maior prioridade. Ok? Vou começar por explanar sobre o nosso primeiro tema, que é a pressão. A pressão é a força exercida por gases e líquidos através do seu peso. Ou seja, nós temos aqui uma imagem a ser aplicada uma força em uma determinada área. Ou seja, a pressão é o resultado da força aplicada em uma determinada área. E temos os tipos de pressão. Temos a pressão estática, o vácuo total, a pressão atmosférica ou barométrica, temos a pressão absoluta, temos a pressão diferencial, temos a pressão relativa ou manométrica, temos a pressão hidrostática. A pressão estática é quando os líquidos estão estacionários, o vácuo é quando a pressão é zero. E temos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão que é exercida na superfície da Terra através de gases, ou seja, medida a nível do mar. E temos a pressão absoluta, que é medida em relação ao vácuo. Temos a pressão diferencial, que é a pressão medida em 2 pontos diferentes. E temos a pressão relativa ou manométrica, que é a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. E temos a pressão hidrostática, que é a pressão que ocorre no interior dos líquidos. Ou seja, vou cá explicar como é que funciona na realidade a pressão atmosférica. Temos aqui um experimento, temos aqui um reservatório, um recipiente de água, em que neste momento não está a ser aplicado nenhuma pressão atmosférica. E nós podemos ver que temos a entrada e temos a saída. Ou seja, se nós podemos ver que a saída está aberta, mas a água não sai. Por quê? Porque temos a pressão atmosférica a agir ao redor do nosso recipiente. Mas se eu abrir o recipiente, nós vamos dar conta que a água vai sair. E se eu fechar, ela para de vazar, neste caso. E temos aquilo que é a pressão absoluta. A pressão absoluta, que depois resulta no princípio de Stevens, diz que a pressão exercida por um fluido em um tanque aberto é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, ou seja, a pressão do nosso fluido.
Nesse slide nós temos os fatores de convecção de pressão, que são os fatores muito importantes e muito utilizados na indústria. Ou seja, nós temos que saber quanto equivale a um bar para Pascal, um PSI para Pascal, 1 kg força centímetros ao quadrado para quilopascal. Então nós aqui trouxemos uma tabela de fatores de conversão em que nós podemos observar que temos um bar equivalente a 100 kPa. E temos aqui que 14,22 é igual a 98,066 kPa. Esses valores são muito utilizados para fatores de convecção, porque nós vamos lidar com várias unidades diferentes, porque na indústria nós sabemos que vamos encontrar determinadas situações em que vamos levar a necessidade de converter determinados valores. E temos o paradoxo hidrostático, que diz que a pressão em uma determinada profundidade em um líquido é independente da sua forma, do recipiente ou do volume do líquido contido. Ou seja, nós aqui temos 3 recipientes em que o volume contido nos mesmos recipientes é diferente, mas por estarem no mesmo nível, a pressão exercida nesses 3 recipientes será igual. E temos aqui o teorema da flutabilidade. A flutabilidade é a força acidente sobre um determinado objeto emerso ou flutuante em um líquido, que resulta da força de empuxo. Que tem o objetivo da perda do peso de um determinado objeto através da densidade. Ou seja, é chamada de força de empuxo porque há uma força acidente dos nossos fluidos. Se nós podemos observar, temos aqui 3 recipientes diferentes, com densidade diferente nesse caso, e temos o nosso objeto. No primeiro caso, nós podemos identificar que o nosso objeto encontra-se em equilíbrio. Por quê? Porque a densidade do fluido e a densidade do nosso objeto é igual. No segundo caso, podemos observar que o nosso objeto encontra-se submerso, porque a densidade do objeto é maior que a densidade da água. E no terceiro caso, temos o nosso objeto emerso, ou seja, a densidade do fluido é maior que a densidade do objeto. E temos o teorema de Stephen, que eu já havia explicado sobre a pressão absoluta, que diz que a pressão total em um determinado ponto no interior do líquido é dado pela soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. E temos aquilo que é o teorema de Pascal, que resulta de vários tipos de teoremas que são usados na indústria. Ou seja, também o teorema de Pascal é muito usado em automação hidráulica, porque na automação hidráulica nós usamos a força dos fluidos para exercer uma determinada carga. Ou seja, nós temos aqui uma figura a representar, praticamente é como se fosse uma prensa hidráulica, ou seja, a pressão a ser aplicada no nosso recipiente é igual em todas as paredes do mesmo. Ou seja, eu trouxe aqui uma prensa, praticamente como se fosse uma prensa hidráulica, isso só para explicar melhor como é que funciona o mesmo teorema de Pascal. Nós temos aqui 2 seringas conectadas em um líquido conectadas, fazendo com que o líquido esteja numa posição fechada. Quando eu pressionar desse lado, quando eu pressionar no primeiro ramo, a força a ser exercida aqui vai ser igual à força a ser exercida no segundo ramo. Se puderem observar, ele avança. E se eu pressionar no segundo, ela avança o primeiro cilindro. Nesse caso, estamos a considerar as nossas seringas de cilindro. Então, o que ocorre aqui é o quê? A pressão está na nossa tubulação é igual em todas as paredes.
Logo aqui nós temos os métodos de medição e controle da pressão, que são muito usados na indústria. Que temos a medição de nível de tanques abertos, que é através da supressão de zero, e temos a medição de nível de tanques fechados com a elevação de zero. Ou seja, nós temos aqui a medição de nível através da pressão diferencial por um tanque aberto, em que nós temos a pressão atmosférica a agir nesse ponto e temos a pressão atmosférica que vai agir na entrada do nosso low range. Ou seja, o low range é a entrada da nossa pressão baixa. E temos aqui um sinal KH, que é o high, ou seja, aqui vai ser aplicado a nossa pressão alta. Para nós determinarmos a pressão diferencial, nesse caso nós temos a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática menos a pressão atmosférica que vai agir no nosso low range value, que é a nossa pressão baixa. Como podemos observar, temos aqui a forma do SPAN, que é a altura vezes a densidade do fluido vezes a gravidade, e ele manda um sinal de 4 mil amperes a 20 mil amperes. Quando nós temos a fazer o cálculo da medição do nível, as duas pressões vão ser nulas, vão ser praticamente nulas, porque aqui vai agir uma pressão atmosférica e aqui no nosso low range também vai agir uma pressão atmosférica. Depois temos aqui a medição de nível de tanques fechados por elevação de zero. Ou seja, para fazer a medição do nível através de um tanque fechado, em que temos um fluido que também na superfície do fluido nós temos um gás, nós utilizamos um sensor de pressão diferencial neste caso. Temos aqui a nossa entrada da pressão alta e temos aqui a entrada da pressão baixa. Ou seja, a pressão a ser aplicada no gás, neste ponto, vai ser igual à pressão que vai ser aplicada neste ponto aqui, neste ramo, neste caso, até a nossa pressão baixa. Ou seja, a pressão diferencial vai ser igual à pressão do nosso gás mais a pressão hidrostática menos a pressão do gás, que vai agir nesse ponto, no nosso low range value, que é a pressão baixa. Deixa feita, passo a palavra ao meu colega Loma. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Zal. Dando continuidade àquilo que é o nosso projeto, com o primeiro tema pressão, vou abordar daquilo que são os instrumentos de medição de pressão. Dizer que a pressão é medida de forma contínua numa tubulação ou num reservatório cheio de líquido. Entre diversos equipamentos utilizados para a medição da pressão, destacam-se 3 grupos de instrumentos muito utilizados na indústria, no qual temos instrumentos mecânicos, instrumentos elásticos e instrumentos elétricos. Nos instrumentos mecânicos nós temos o tubo E1, temos o barômetro e também temos o cuba. Nos elásticos temos o bordão, a espiral e hélice, e temos o Foley e temos também o diaphragma. Nos elétricos temos o strain gauge, temos a resistência, temos o equilíbrio de força e temos a capacitação. Vou abordar daquilo um pouco que são, né, os manômetros mecânicos. Verifica-se aqui temos um manômetro muito utilizado, antigamente era muito utilizado, mas atualmente não é utilizado. Temos o manômetro do tubo E1. Esse manômetro consiste com um princípio na qual é injetada uma determinada pressão. Então, verifica-se temos aqui o manômetro do tubo E1, na qual está sendo injetada uma determinada pressão no ponto A e no ponto B. Verifica-se no ponto B tem maior pressão em relação ao ponto A. E este manômetro é muito utilizado, né, antigamente era utilizado na indústria, mas atualmente já não é muito utilizado. E temos aqui um medidor indireto de vazão, que é o tubo Venturi, na qual foi aplicada o tubo em U, na qual, como podem verificar, este é o ponto A, este é o ponto B. No ponto A, temos maior pressão em relação ao ponto 2.
É um manômetro que está preenchido com determinado líquido, este líquido, na qual pode ser o mercúrio. Ao determinar este mesmo, na utilização desse mesmo manômetro, é determinado através da altura desse mesmo fluido e saber qual é a densidade do fluido e a gravidade do fluido, e assim podemos determinar quanto é o valor da pressão que está na nossa tubulação. Eu vou abordar daquilo que são, né, os instrumentos elásticos. Dizer que os instrumentos elásticos funcionam com o princípio da lei de Hooke, que trata sobre a elasticidade dos materiais. Então, o Hooke diz que a força aplicada em um determinado corpo é diretamente proporcional à sua deformação. Então, esses instrumentos elásticos funcionam com este mesmo princípio, na qual temos o tubo Bourdon, que funciona com esse mesmo princípio. O tubo Bourdon consiste em um tubo de aço ou cobre, na qual que é injetado uma determinada pressão. Como podem verificar aqui, temos um determinado tubo, um determinado manômetro do tubo Bourdon. Este é o nosso tubo Bourdon. Quando nós aplicamos uma força nesse tubo Bourdon, ele tem a tendência a expandir-se, deformar-se, segundo a lei de Hooke. Então, esse tubo está interligado a um determinado terminal. Este terminal está interligado a uma determinada bieta. E essa bieta, quando nós aplicamos uma determinada força, a tendência é que é mover-se a partir do nosso mostrador, como podem verificar. Vou aplicar uma determinada força. Por quê? Porque dizemos que a pressão é o resultado da força que acontece em uma determinada área. E essa área acontece a partir do tubo Bourdon, é uma área. Para nós aplicar uma força, ele tem a tendência a expandir-se. Eu vou abordar um pouco daquilo também que são, né, os medidores elásticos, dizer do diafragma. Diafragma são ondas ondulares, na qual aplicada uma determinada pressão, ela tem a tendência em expandir-se. E ela está interligada a um determinado eixo. E este mesmo eixo está interligado ao mostrador, que é o ponteiro, para poder indicar daquilo que é o valor da nossa pressão. E vamos falar um pouco daquilo que são, né, os medidores elétricos, na qual temos o Strain Gauge. O Strain Gauge é um dispositivo na qual é um sensor cuja força aplicada ela varia e manda uma determinada, ela converte força, pressão para tensão. Então, é um medidor também, faz parte dos medidores elétricos, também funciona com o princípio da lei de Hooke, na qual, quando aplicada, como podem verificar aqui, na qual, se nós aplicar uma determinada força, que é a pressão, nesta resistência, ela tira uma determinada tensão nas suas extremidades, um valor. Eu vou abordar daquilo que são os equipamentos de medição de pressão. Dizer que a pressão é uma das variáveis mais controladas na indústria. Entre diversos equipamentos utilizados para a medição da pressão, destacam-se dois equipamentos muito fundamentais, na qual temos o manômetro de pressão e também temos o transmissor de pressão. Manômetros são dispositivos utilizados para a medição local da pressão localmente, possuem uma conexão com o processo. Utilizamos os manômetros quando nós não queremos transmitir o valor da pressão ao sistema de controle. Então, como podem verificar aqui, temos aqui um manômetro de pressão. Temos um manômetro de pressão. Elas são aplicadas quando nós não queremos transmitir o valor da pressão ao sistema de controle. Ele faz a leitura de PSI e também em bar. Então, temos aqui também um manômetro. Dizer que temos os manômetros preenchidos com líquidos e os manômetros não preenchidos com líquido. Os manômetros preenchidos com líquidos, eles dão uma maior precisão daquilo que é o valor, daquilo que é a medição da pressão nas tubulações. E também, esse mesmo manômetro preenchido com líquido é utilizado nos processos que acontecem muitas vibrações, porque existem processos industriais aquela tendência em ter vibrações. Então, utilizamos o manômetro preenchido com líquido, porque eles dão uma maior precisão através do líquido que lá contém. Eu vou abordar também daquilo que são, né, um dispositivo muito utilizado atualmente na indústria, que é o manômetro termômetro. Ele faz a medição da pressão e também a medição da temperatura, na qual podem verificar que o manômetro está ali na tela. Esse manômetro, ele, como dizia, ele faz a medição da pressão e da temperatura. Então, ele utiliza uma comunicação IO-Link, é um manômetro ativo. Por que é ativo? Porque ele precisa ser
alimentado para poder fazer daquilo que é a leitura da pressão. E temos manômetros passivos. Esse é um ativo, precisa ser alimentado para fazer a leitura da pressão. Já este é um passivo, que ele não é necessário ser alimentado para poder fazer a leitura da pressão. Então, ainda novamente, né, naquilo que é o manômetro e o termômetro, ele utiliza uma comunicação IO-Link. Como tempo de instrumentação, olhando naquilo que é a chapa característica do mesmo equipamento, verifica-se que esse mesmo equipamento, ele além de ser manômetro e termômetro, também transmite um determinado valor, sistema de controle. Também ele transmite um valor de 0. Quando temos uma pressão, nesse caso, de 0 bar, ele envia um sinal de 4 mA. E quando temos uma pressão de 10 bar, ele envia uma determinada corrente de 20 mA. E também na temperatura a mesma coisa. Quando estamos a 0 grau, ele envia uma determinada corrente de 4 mA. E quando estamos a 100 graus Celsius, ele envia uma determinada corrente de 20 mA. Vou abordar mais um pouco daquilo que são os transmissores de pressão. Eles utilizam uma tecnologia eletrônica e um sensor. Então, esses mesmos sensores, vamos abordar daquilo que são os tipos de sensor. Dizer que os sensores são dispositivos que detectam estímulo e medem grandezas físicas. Os sensores convertem uma energia em outra forma de energia. No caso, temos os tipos de sensores que nós podemos encontrar. Temos os sensores absolutos, sensores manômetros e sensores que medem a pressão diferencial. Olhando naquilo que é um transmissor de pressão, temos aqui um transmissor de pressão, na qual tem um determinado sensor, e também esse sensor que vai detectar daquilo que é a pressão. Então, o transmissor, ele transmite o sinal ao nosso sistema de controle. Já os manômetros, eles não transmitem o sinal ao sistema de controle. Então, é muito utilizado atualmente na indústria, porque ele dá uma maior confiabilidade daquilo que é o valor da pressão a ser medida ao transmitir ao nosso sistema de controle. É um dispositivo que precisa ser calibrado. E daquilo que um ponto que é calibrar. Calibração é levar um valor pré-estabelecido para um valor estabelecido. O nosso valor estabelecido, no caso de 4 a 20 mA. Nós, como técnico de instrumentação, utilizamos aquilo que nós chamamos de 5-point calibration, os 5 pontos da calibração. Esses mesmos 5 pontos da calibração é que vai nos permitir com que nós fazemos uma determinada calibração aos nossos transmissores. Pode ser transmissor de pressão de manômetro ou transmissor de pressão diferencial. Então, indo novamente, né, daquilo que, como técnico, temos aqui, temos o nosso transmissor diferencial de pressão. Também o transmissor diferencial de pressão é muito utilizado. Dizia eu naquela aula que a pressão é uma das variáveis mais controladas nos processos industriais. Porque com a pressão nós podemos saber, podemos determinar o nível de um tanque, utilizando o transmissor diferencial de pressão. E também, na operação do transmissor diferencial, nós também podemos saber o fluxo, a quantidade numa determinada tubulação. Então, esse mesmo transmissor, como o meu colega explicou, tem valor baixo e valor alto. Nesta parte onde tem o high, quer dizer que é o valor alto, o low, que é o valor baixo, na aplicação dela devemos ter muito isso em conta. Porque aqui vamos aplicar ela o valor alto, aqui vamos aplicar ela o valor baixo. Os transmissores de pressão estão acoplados a um manifold, mas este nosso transmissor não tem um manifold. Deveria ter aqui um manifold, mas não tem. Então, vou explicar daquilo que é o manifold. Manifold é o conjunto de válvulas, na qual tem válvulas para equalizar a pressão e também tem válvulas para bloquear e também tem válvulas para fazer o bleed off, a retirada da pressão. Olhando daquilo, né, falei daquilo que são os medidores de pressão, também vou falar de um dos equipamentos muito fundamental e muito utilizado na indústria, que é o nosso pressure switch. O pressure switch é o interruptor de pressão, na qual é utilizado muito a indústria. Ele funciona de que princípio? Quando é aplicada uma determinada pressão, que é um ajuste, porque há diferença entre calibração e ajuste e verificação.
como técnico de instrumentação, tem que ter isso em conta. O que cantamos diante de um ajuste e cantamos diante de uma calibração. Já os pressos switch, eles não são calibrados, eles é feito um determinado ajuste. Esse ajuste determina em que sentido? Numa determinada tubulação, quando temos uma determinada tubulação, nós temos um set point. Nós, como técnico de instrumentação, utilizamos daquilo que é upper range values e lower range values, valor alto e valor baixo. Então, nós temos o valor alto, que é o nosso set point. Nós vamos simular ela, por exemplo, quando ela atingir 15 bar. O nosso processo começa do valor baixo, que é 0, do valor alto, que é 20. Mas nós podemos colocar ela, ajustar ela a 15 mil bars. Então, quando chegar a 15 mil bars, nós podemos controlar os nossos elementos finais. Pode ser uma bomba, neste caso, ou um compressor, ou também uma válvula borboleta, na qual, quando é injetado uma determinada pressão, ele muda os contatos. Ele tem os contatos que estão normalmente abertos, os contatos normalmente fechados. Porque ele vai ter o contato, quando não está no ajuste dele, ele está no contato normalmente fechado. Quando é ajustado uma determinada pressão, ele muda os contatos. Os contatos que estavam normalmente abertos, fecham-se. Os que estavam normalmente abertos, que estão normalmente fechados, abrem-se. Aplicação na indústria. Aplicação na indústria. É dizer que falava do manômetro de pressão e do transmissor de pressão. Como podem verificar na imagem, nós temos um técnico de instrumentação na qual está a observar o valor da pressão. Quanto da pressão lá contém. Porque na utilização do manômetro de pressão, nós precisamos de um técnico para poder, porque ele não transmite o valor da pressão ao sistema de controle. Já os transmissores de pressão, eles transmitem o valor da pressão ao sistema de controle. Obrigado. Bem, dando continuidade do segundo tema, como se sabe, os nossos colegas acabaram de falar da pressão e eu vou falar dos processos de produção de petróleo e gás da indústria, ou seja, a instrumentação no processo de produção de petróleo e gás. Como óbvio, falando da produção de petróleo e gás, não tinha como não percorrermos qual é a história para que se chegue à produção desse petróleo e gás. Nós sabemos que para se produzir o petróleo, há um conjunto de técnicos que são chamados para intervir nesse tipo de atividade. Então, primeiro passa-se naquela fase que nós podemos chamar da prospecção, onde são chamados técnicos para poderem fazer o estudo da área em que se deseja explorar, que é a fase da prospecção. E depois são outros intervenientes, aquilo que nós podemos chamar de serviços integrados. Portanto, task force, ou seja, várias técnicas em conjunto conseguem chegar até a produção de petróleo e gás. E neste caso, podemos aqui mencionar o caso, por exemplo, da drilling, que é a perfuração, depois de se detectar qualquer inerte que se possa explorar, a cimentação, o wireline, estamos a falar de slickline, a DST, mas outros serviços que tivermos aqui a mencionar, eu penso que levaríamos mais tempo. Mas apenas para citar esses, para as pessoas poderem ter noção de que há um conjunto de serviços que antecede antes da produção de petróleo. Bem, o que vemos ali na imagem é a árvore de Natal molhada. Como sabem, existem dois tipos de árvore de Natal. Tem a seca e a molhada. Mas o que estamos aqui na tela especificamente é essa árvore de Natal molhada. E se repararem, esta árvore de Natal está submersa. Aqui, né? Aqui.
Sim, se repararmos, este árvore de Natal está dentro do mar, ou seja, está dentro do mar, sim. E a seca é diferente, aqui é usada para a exploração de petróleo em terra, ou onshore, como queiram chamar. Bem, o que nós temos aqui é praticamente o que ocorre na produção em terra. Mas não é aí onde eu vou me focalizar, porque o meu foco está na exploração de petróleo e gás offshore. Como é que ocorre? Não, vídeo com ele. O que nós temos aqui. Tira a solução. Já? Eu desligo. Tá? Já? Vamos desligar, não? Não pode aumentar. Deixa assim, tem um claro que está a comprar. Pode aumentar. Ele pode rolar, né? Sim, o que temos aqui na tela, nós temos aqui o FPSO. FPSO são plataformas de produção de petróleo e gás. Eu penso que todo mundo já ouviu falar. E aquele que nunca ouviu falar, aqui tem a oportunidade de poder ver em tempo real, através das telas da EDAPO. O que nós estamos a observar aqui são os poços que estão dentro da profundidade do mar. Em que, por sua vez, temos aqui os risers. E são os risers que ligam dos poços para a plataforma. Por este riser, é por aí onde é trafegado o petróleo daqui para a plataforma. Esse primeiro vídeo. Vai lá, vai. Ok. Essa é a primeira fase, quando o petróleo é retirado do fundo do mar, encaminhando para o riser balcony. Aqui é onde se conectam aqueles tubos que nós estávamos a ver, que ligavam a plataforma. Depois daqui, o petróleo passa diretamente para a outra fase, que é esta fase aqui. Aqui nesta fase, nós vamos encontrar os manifolds de produção. Os manifolds de produção são um conjunto de conexões, tubulações, e onde nós vamos encontrar também muitos instrumentos que têm a ver com o técnico de instrumentação, porque é a partir dos manifolds de produção onde nós vamos monitorar as operações que ocorrem, portanto, dentro do mar, durante o processo de produção. Então, vamos ter vários instrumentos conectados a esse equipamento que é o manifold de produção do próprio petróleo. Depois desta fase, passa-se a outra fase, que nós podemos chamar fase de pré-aquecimento. O que ocorre? Quando o petróleo sai do mar, ele vem viscoso. E para facilitar a separação, ele precisa ser aquecido.
Então ele passa primeiro por essas placas de pré-aquecimento. O petróleo é aquecido através dessas placas. Depois de ser aquecido, o petróleo passa para outra fase, que é esta fase. Esta fase. Sim, nesta fase nós vamos encontrar o degasificador. O degasificador é um equipamento em que é usado para poder extrair o gás do petróleo. Porque o que ocorre? O gás, quando vem dentro do poço, ele vem associado ao petróleo, como também à água. Então, o que acontece? Quando chega nesse equipamento, automaticamente o gás é extraído e é mandado para um outro processo, onde a posterior nós podemos ter o privilégio de ver o que acontece depois do gás ser extraído. E depois disto, o petróleo segue o seu curso normal, que é a próxima fase. Nesta fase, o petróleo vai para o separador de alta pressão. Nesse separador de alta pressão, o que ocorre? É extraída a água. Depois de extraída a água, o gás segue, ou seja, o petróleo segue o seu curso. A água é extraída, é enviada para um outro processo, em que também a posterior talvez podemos falar o que ocorre com a água quando a água é extraída a partir do separador de alta pressão. Depois do separador de alta pressão, o petróleo segue a outra fase. Passa para outra fase. Essa, né? Depois de sair do separador, depois do óleo sair da separação de alta pressão, ele passa para uma outra placa de aquecimento do tipo casco. Ou seja, aqui o que ocorre? Ele é levado para uma outra temperatura, o óleo que restou. Depois de se levar a uma temperatura, ele passa para um outro trocador de calor, que é esta fase aqui. Esse também é um outro trocador de calor, onde se leva a temperatura até 140 graus Celsius, que é a temperatura ideal para o processo da refinação final do próprio óleo. Que nós estamos aqui a observar. Esse aqui é um trocador de calor, do tipo casco, que leva a temperatura a 140 graus Celsius. Depois do petróleo ser aquecido, passa para outra fase aqui. Esse aqui é um outro desgasificador. Esse desgasificador de baixa pressão. O que acontece? Aquela primeira remoção do gás ainda restou alguma percentagem do gás. E quando chega aqui nesse desgasificador de baixa pressão, esse mesmo gás remanescente é recolhido novamente e enviado para o processo de tratamento subsequente. Depois desse processo aqui, ele passa para outra fase, que é a fase da separação de baixa pressão. Aqui, mais um processo de separação ocorre. A água é separada do óleo, a água remanescente é separada do óleo, enviado para um outro processo subsequente e que também poderemos ver a seguir. Depois disso, o petróleo segue o seu curso normal. Depois disso, o petróleo passa para o colecedor. Sim, para o tratador eletrostático. Esse é um outro equipamento que vai fazer o último trabalho para que o próprio petróleo seja liberto da água. Ou seja, a partir deste equipamento, o petróleo está totalmente libertado da água, restando apenas o petróleo que se precisa para aquilo que nós desejamos. E depois desta fase, passa para outra fase, e essa fase aqui de expansão. Aqui,
o que que acontece? Aqui o petróleo é inspecionado para se verificar se, na verdade, está nos padrões que são exigíveis para, então, poder fazer aquilo. E ele passa para outra fase, que é a fase de armazenamento, onde poderá depois esperar, talvez, os petroleiros para o seu transporte. E nós, quando explicávamos, bem, aqui é o sistema principal de compressão do gás, ou seja, o tratamento do gás começa exatamente por este processo. Quando nós explicávamos do processo de separação do petróleo, o gás que era extraído nos dois tipos de equipamentos, que é o desgasificador de alta pressão e o desgasificador de baixa pressão, era enviado para aqui, para a sua compreensão. O que acontece aqui? Aqui o gás segue o seu curso normal para outros processos subsequentes, onde poderá passar o gás que será aproveitado para a injeção dos poços, o gás aproveitado para a alimentação das caldeiras, o gás aproveitado para alimentar também o sistema todo de eletricidade, que é a que abastece a plataforma. E a água? A água passa para um outro processo. Como que é? Sim. E aquela água que era extraída, quando nós explicávamos daquele processo, também passa para um outro tipo de processo. O gás extraído daquele equipamento que nós dizíamos gasificador de alta pressão é enviado para este processo. Este é um outro processo que faz com que a água é tratada. Depois dela ser tratada, é removida tudo aquilo que é nocivo ao próprio ambiente e a própria água é retornada ao mar. E desta feita, nós demos por explicar aquilo que é o processo que acontece na produção de petróleo e gás. E chamo aqui o meu colega para então poder dar a continuidade dos passos subsequentes. Bem, o meu colega acabou de explicar o processo de produção de gás que acontece em offshore. Eu vou apenas me meter no processo onshore, que é o processo em terra. E o processo em terra é menos específico que o processo no mar. Porque no mar, primeiro é que o FPSO que ele trafega o FPSO explora em alto mar, com profundidades que podem variar de 2.000 a 3.000 metros. Ok. Então, já em terra é menos específico, porque após a prospecção, encontra-se um jazigo ou do crudo ou do gás, vêm os elementos, as empresas que completam o processo de exploração, que é os drilling, a escavação, a completação, e também posso aqui acrescentar que há 3 tipos de poços. Offshore, onshore, pelo menos, temos 3 tipos de poços. Temos os poços abertos, temos os poços fechados e temos os poços rasgados. Mas eu vou meter mais no poço, usualmente, quer dizer, que mais é usado, que é o poço fechado, onde entra a árvore de Natal seca. Temos a presença de uma árvore de Natal seca. Esse é o primeiro instrumento que entra em contato com o petróleo que sai do poço. Logo que o petróleo sai do poço, esse instrumento é acoplado à cabeça do poço. É acoplado à cabeça do poço. Podemos ver aqui, e essa acoplação se faz por intermédio de um adaptador.
A cabeça de poço aqui podemos identificar é só a partir dessa flange aqui para cima. A cabeça de poço varia de 2, 5 ou mais válvulas manuais. Geralmente as cabeças de poço onshore, que é em terra, todas as válvulas são manejadas manualmente. O diferente aqui do submarino, que são manejadas roboticamente, porque não pode, a profundidade como é muito grande, o mergulho fica complicado. Então, são mandados lá veículos robóticos que manejam as válvulas. Então, já aqui nas válvulas em terra, todas as válvulas são manejadas manualmente. E após a compleção da cabeça de poço, temos um adaptador. Esse adaptador é que liga a árvore de Natal seca com a cabeça de poço. Ela é ligada através, vamos ver aqui fizeram um corte transversal. Ela começa aqui, ela é ligada através de uma flange. Flanges são ligações de partes, como é que é? Flanges é isso, mais ou menos. Isso aqui, é uma flange. São acopladas. Isso é muito pesado, não dá para levantar. É muito pesado, mano. Yeah. Então, depois da acoplada, começa o próprio processo de exploração. Então, aqui temos no adaptador, temos uma câmara que liga o tubo de produção e a parede da cimentação. Ele sobra um espaço. Esse espaço é aproveitado para quando precisamos reinjetar certos produtos nesse mesmo poço, como há poços que já vêm com uma pressão natural. Logo que se abre o poço, ele já tem uma pressão considerável. E tem poços que não têm pressão considerável. Então, há uma necessidade de reinjetar líquidos dentro do poço para permitir com que o petróleo ou crudo saia com maior pressão. Então, isso ocorre aqui nesse o serviço dessas duas válvulas que estão acopladas no sistema anular. Já a árvore natal em si, temos a válvula, o que quer dizer, essa válvula que nós trouxemos aqui, está muito resumida. Geralmente aquelas que são compostas de 5 válvulas, temos as master válvulas, que são a válvulas, nesse caso pode ser esta, é a válvula que controla o processo. Quando o petróleo sai diretamente, essa é a primeira válvula. Quando queremos isolar a cabeça de poço com o adaptador, essa é a primeira válvula que é manejada. Então, a função dele é essa. Ele também tem válvulas manuais, válvulas laterais. Tem válvulas laterais. Os dados que nós trouxemos está um pouco pobre. Devemos ter trazido com mais uma árvore mais específica. Ele tem uma linha de produção. Ele tem um T, ele praticamente tem um T. E numa das extremidades do T, podemos colocar, está acoplado com uma válvula, podemos colocar lá o manômetro. Nesse caso aqui, esse manômetro já está em cima. Há válvulas que aqui temos a presença da válvula da pistoneira, mas nesse caso não temos como, porque aqui está acoplado lá a um manômetro. Após esse processo, esse é o primeiro passo, o primeiro contato do petróleo, o primeiro passo da extração do petróleo. Após esse passo, volta ali,
Data rede. Recua, não avança. Não bloqueia. Sim, ele tem que falar isso. Mas o que é que? Como é que ele não fez mais forte? Vai. Liga. Após a árvore de Natal, o processo subsequente é aqui, depois da árvore de Natal, o petróleo caminha, esses são os processos com o qual o petróleo passa na fase de produção. São 3 processos que ocorrem. É a linha de alta pressão, que começa da árvore de Natal até o separador trifásico, até o choke manifold, e temos o segundo, que é esse, o separador trifásico, e o terceiro temos um outro que é o último estágio de separação da limpeza total do crudo, e posterior à estocagem. Após a árvore de Natal, na árvore de Natal é acoplado primeiro uma válvula de segurança ou de emergência. Essa válvula tem a função, em qualquer anomalia que acontecer na árvore de Natal, ele tem a função de desligar o processo. Chama-se válvula de shutdown. Ele desliga por completo todo o sistema. Já não é petróleo que vem, já não é petróleo que vai. Então, o processo fica isolado. Qualquer tipo de incêndio que possa acontecer, eles são colocados para esse fim, para matar qualquer coisa. Depois ele passa para o data head. O data head, como diz aqui, ele serve para medir e monitorar a pressão, a temperatura, a amostragem e detectar areia, porque o petróleo vem com areia. Detecta areia e também é a partir dele que injetamos os produtos químicos que vão ajudando no processo os processos químicos no sistema e também no sistema de segurança. Após de sair o petróleo passar nessa fase, passa o choke manifold. O choke manifold é isso aqui, conjunto de válvulas e tubulações. A missão principal dessa aqui é controlar a pressão e o fluxo. Quando falamos do fluxo, estamos a falar da vazão, o sentido do fluido. Então, a missão dele principal é essa. E ele também evita, controlando essa pressão. Queria só dar uma chega aqui. Esse equipamento é muito importante. O choke manifold. A partir daqui nós conseguimos fazer o controle da pressão do poço. Ou seja, aqui, a partir daqui, também podemos fazer a injeção de químicos a partir do choke manifold. E esse choke manifold normalmente é acoplado ao data head. Data head é isto que estamos a ver aqui. Normalmente o instrumentista ele terá, conforme vocês podem observar aqui, nós temos aqui os manômetros para verificar a pressão, a temperatura, tudo quanto estiver a ocorrer durante as operações. Por isso que esse equipamento aqui é de extrema importância durante as operações. É a partir dele que nós podemos extrair todos os dados concernentes ao processo de produção de petróleo e gás. Esse data head, por sua vez, acoplado ao choke manifold. Aqui também nós podemos reduzir ou aumentar a pressão. Se puderem reparar, esse choke manifold normalmente ele trabalha, o choke manifold é este, normalmente trabalha com essa válvula. E se reparar, essa válvula tem aqui, é em formato de de uma agulha, vamos assim dizer, e que por sua vez, nós temos aqui size, ou seja, tamanhos do próprio choque, o que vai determinar a pressão que vocês querem fluir naquele dado momento. No momento em que tiverem a fluir o poço, se quiserem, porque esse pino normalmente ele trabalha com esse orifício,
Se nós fecharmos, ele vem casar-se a esse orifício. Então, à medida que nós vamos manipulando, aqui podemos regular ou aumentar a própria vazão que passa pela tubulação. Então, isto aqui é muito importante. E ele tem vários sizes, vários tamanhos. Dependentemente do tamanho que vocês desejam, vocês conseguem fazer essa operação. E também aqui onde nós vamos criar a diferença de pressão. O que ocorre? Este choque, temos a parte que é high pressure e temos a parte que é baixa pressão. A parte de baixa pressão, quando o petróleo sai, a baixa pressão ele vai para o aquecedor. E quando for para o aquecedor, conforme nós já explicamos, é para diminuir a viscosidade. E automaticamente ele depois vai para o separador. Aqui no separador. E aqui no separador, então podes dar a sequência, era só para dar ali uma chega. Yeah. Já passando nessa fase, o petróleo entra diretamente para o separador trifásico. O separador trifásico é o quê? É um vaso que separa os três elementos contidos no petróleo. O petróleo em si, a água e o gás. E ele trabalha com sistema de decantação. O sistema de decantação é aquele processo na qual que o petróleo, ao entrar, ele funciona através da densidade. Ele vai entrando no vaso e, através da sua densidade de cada produto, então eles vão se agrupando. A água, por ser mais densa, fica por baixo. O petróleo, como é o intermédio, só são três líquidos. O petróleo, como é o intermédio, fica no meio e o gás, como é mais leve, sai por cima. Então, é mais ou menos isso que acontece no processo do separador. Após o separador, pode avançar já de tudo mesmo. O vídeo. Yeah. Agora, aquele separador, o separador que mostramos, aquilo está no aquele sistema, chama-se fluxograma. O processo que eu mostrei ali é um sistema de fluxograma. Agora eu vou apresentar o separador o seu PIN-ID, desenho técnico do instrumentista. O instrumentista tem que ter noção dos desenhos técnicos. É como um engenheiro da construção civil tem que saber fazer leitura de plantas. Então, é mais ou menos isso também que o PIN-ID é isso. É o desenho técnico da instrumentação. Todo instrumentista tem que fazer isso. Como vemos aqui, esse aqui é o vaso, o separador trifásico. O sistema que eu expliquei ali, agora vou explicar o que acontece como instrumentista. Aqui temos a linha de produção, a linha de entrada do petróleo. Temos a linha de entrada do petróleo. Como podemos aqui, se fazem leite, quer dizer, o petróleo entra, as três fases do petróleo entram por aqui, depois passam por uma válvula, e à medida que ele caem dentro do vaso, pelo processo de decantação, acontece o que já explicamos. Então, dentro do vaso, temos vários elementos, porque como sabemos, a instrumentação são instrumentos ou equipamentos que agem automaticamente. Temos os elementos primários, que são aqueles elementos, os elementos que entram em contato com a grandeza que estamos com a substância que estamos a medir. Esses mesmos instrumentos precisam comunicar com outros instrumentos compostos naquele mesmo processo. Então, dentro desse vaso, como podemos ver, dentro temos os vortex bricks. Os vortex bricks geralmente são sistemas de instrumentação. Temos o vortex bricks,
que geralmente tem formatos de filtro, porque na medida que a água tiver a sair, a função deles é que na medida que a água tiver a sair, ele faz com que a água saia com suavidade, para não criar remoinho. Porque se cria remoinho, a água cria bolhas e depois cria certos problemas. Então, neste lado temos, dentro daqui tem uma barreira. Esse wheel significa barreira. Temos a barreira, a água que é mais densa fica neste lado, e neste lado o óleo em si passa para esse lado. O processo que acontece aqui é o mesmo processo que acontece aqui. E a ele acoplado está um level transmitter, que são os transmissores de níveis. Os transmissores de níveis são eles que vão indicar os níveis, qual nível que a água está, máxima ou alta. Quando chegar o nível desejado, esse level transmitter, que é o transmissor de nível, manda um sinal elétrico a um controlador de nível na sala de controle, acessível ao operador primário. O operador primário que está lá na sala faz a leitura desse sinal que saiu aqui no level transmitter, e concomitantemente essa sala de controle manda um sinal para a válvula, uma válvula pneumática, que quando atingidos o valor desejado, o nível desejado, quer seja da água, quer seja de qualquer substância que está aqui dentro, quando chega o limite que nós desejamos, ou que nós programamos, ele dá um sinal e automaticamente essa válvula abre. Quando a água chegar no seu limite, essa válvula abre e escoa Então, também queria dar só como aqui são muitos processos, muito processo que aqui. Queria dar para dar sua continuidade. Muito obrigado. Continuando naquilo que é o nosso separador trifásico, dizer que vou voltar daquilo que é a instrumentação, né? A instrumentação é o controle de processos termodinâmicos. Então, nós vamos controlar aqui o nosso nível. Então, temos aqui o link entre a instrumentação, o processo do petróleo e gás, na qual aplicamos lá um separador trifásico. Então, na medida que o fluido vai entrando no nosso separador trifásico, nós temos um transmissor de nível. Esse transmissor de nível localizado no campo. Esse transmissor de nível localizado no campo vai enviar um sinal elétrico ao nosso controlador, tela partilhada, localizada no campo, acessível ao operador primário. E este controlador de nível envia um sinal elétrico à nossa válvula eletropneumática. Vejando aqui, temos uma válvula eletropneumática, mas está em casa não podem ver. Temos uma válvula eletropneumática para poder fazer a abertura e o fechamento dessa mesma válvula. Verifica-se nosso processo, sabemos que em processos controlados tem aquela tendência a causar distúrbio no processo. Então, nós utilizamos aqui que nós chamamos um bypass. Bypass que é o desvio. Então, utilizamos o bypass aqui sentido. Quando houver uma falha elétrica, neste caso, uma falha ao nosso transmissor ou controlador, então, nós podemos bloquear. Temos aqui as válvulas de bloqueio. Essa é uma válvula de bloqueio. Essa é uma válvula de bloqueio. Bloqueamos essa linha, fazendo assim a retirada do fluido, passando neste mesmo canto, retirando assim a nossa água. Daqui, esta válvula está normalmente fechada. Aqui só o operador, neste caso o operador, vai lá para poder fazer a abertura da nossa mesma válvula. Essa é a parte da água. Depois temos o processo também do óleo. Porque, como o meu colega estava a explicar, como o colega estava a dizer, a água, como é mais densa, fica na parte de baixo, o óleo como é menos densa, então o óleo fica neste lado aqui. E neste lado, verifica-se também temos um transmissor de nível. Então, o transmissor de nível vai detectar o nível do óleo. Então, a detectar o nível do óleo, o transmissor localizado no campo,
que envia um sinal elétrico ao nosso controlador de nível, tela partilhada ao sucessivo operador primário, que vai enviar também um sinal elétrico à nossa válvula eletropneumática para poder fazer abertura, retirando assim o fluido, que é o nosso óleo. Verifica-se também, aqui temos o nosso bypass, que é o nosso desvio. E também aqui também temos um bypass, que é o desvio. Porque sabemos que sistemas controlados têm aquela tendência em causar distúrbio. Então utilizamos aqui um bypass para poder fazer a retirada do nosso fluido. Na entrada, na medida do fluido vai entrando, também temos o gás, que é o separador trifásico, tem 3 fluidos. Tem o óleo, a água e o gás. O gás sai na parte de cima. Então, nós temos aqui um transmissor de pressão, que vai enviar um sinal ao nosso controlador de pressão, e o controlador de pressão, tela partilhada, acessível ao operador primário, que vai enviar um sinal elétrico à nossa válvula, para poder fazer abertura, retirando assim o nosso gás ao nosso separador. Sabemos que os sistemas controlados têm aquela tendência em falhar. Então, caso falhar, nós utilizamos aqui uma válvula de segurança. Essa válvula de segurança, caso o sistema falhar, ela abre automaticamente, retirando assim todo o fluido do processo. Está passando, deixa-me passar. Dando assim, vai dar Dando continuidade do que o colega estava a falar, depois do separador trifásico, o petróleo vem nessa linha e passa para o nosso coalescedores eletrostáticos, que são os nossos tratadores eletrostáticos. São equipamentos utilizados para melhorar a eficiência da separação dos fluidos industriais. Ou seja, no nosso coalescedores temos placas eletrostáticas. Temos placas eletrostáticas onde são aplicadas uma carga elétrica de 15 a 50 mil volts, fazendo com que as partículas sólidas e líquidas se aglomerem nas paredes do nosso vaso, fazendo com que elas saiam na parte de baixo, através da sua densidade. Ou seja, o petróleo, por ter densidade menor que a densidade do nosso sólido de água, então o petróleo fica na parte de cima. Então, usamos este equipamento para melhorar a eficiência do petróleo. Depois nós temos aqui okay. Aqui nós temos o P&ID do nosso coalescedor eletrostático. Ou seja, o sinal que faz a abertura da nossa válvula para a passagem do petróleo para um coalescedor é transmitido pelo transmissor de nível, que faz a medição do nível do óleo no nosso separador trifásico. Ele manda um sinal, o transmissor de nível manda um sinal para o nosso controlador e indicador, que por sua vez manda um sinal pneumático para uma válvula eletropneumática, que vai fazer abertura para a passagem do nosso óleo, e manda um sinal também para fazer a abertura da nossa válvula de saída do óleo, para sair com maior eficiência. Ou seja, nós podemos observar que aqui nós temos os bypass, como o meu colega já disse, são linhas usadas em caso de emergência, porque nós sabemos que os sistemas controlados têm tendência em falhar. Aqui, como eu disse, temos os transformadores eletrostáticos que enviam uma carga, nesse caso, que são nas redes eletrostáticas são aplicadas uma carga de 15 mil a 50 mil, fazendo com que as partículas sólidas e líquidas
saiam na parte de baixo através da sua densidade, como eu já havia dito. E temos aqui praticamente um transmissor de nível que manda um sinal elétrico para o nosso controlador indicador, que por sua vez manda um sinal pneumático para a nossa válvula eletropneumática. Ou seja, ela mede o nível do líquido e sólidos. E quando atinge o set point, ela abre a nossa válvula para a saída da nossa água e sólidos. Desta feita, passo a palavra ao meu colega, que vai falar sobre o terceiro tema, que são os protocolos de comunicação. Muito bem. Darei continuidade àquilo que é o terceiro tema, protocolos de comunicação. Sim, protocolos de comunicação. Aqui, pelo que podemos acompanhar, né, durante a nossa defesa, vimos que o instrumentista utiliza equipamentos de coleta de dados, no caso que são os sensores, equipamentos de controle, os CLPs, os equipamentos de monitoramento e supervisão, né? Seriam uma máquina de engenharia. Então, esses equipamentos todos precisam entrar em comunicações entre si. Então, para a comunicação desses equipamentos é necessário o uso de protocolos. Dizer que protocolos é um conjunto de regras e formatos através do quais entidades de um certo nível utilizam para a sua comunicação. Então, daqui falaremos acerca de dois tipos de protocolos, que é o protocolo Profibus e o protocolo Profinet. A parte da divisão. Sim, Profibus. O Profibus é um padrão aberto de rede de comunicação industrial. Então, o Profibus, né, ele foi desenvolvido em 1987, né, pelo padrão ISO. Ele utiliza o padrão ISO. Através do padrão ISO, né, ele também utiliza o modelo mestre e escravo. É através do mestre, né, que o mestre envia uma solicitação ao escravo e o escravo responde, né, com sinais de estado de entrada, do sinal de entrada. Então, daqui temos algumas características, né, daquele que são o Profibus. O Profibus tem total independência dos fabricantes e a sua padronização, né, é garantida pelas normas internacionais, que é a norma EN 50.170 e a norma EN 50.254. Também no Profibus, né, nós podemos encontrar dois tipos de Profibus, que são o Profibus DP e o Profibus TA. Esses são os dois padrões diferentes do protocolo de comunicação Profibus. Temos aqui uma visão geral, né, daquilo que é o nosso protocolo de comunicação. Aqui, na parte mais acima, né, nós temos o Ethernet, que é um outro protocolo, que os colegas terão a oportunidade de apreciar, né? Acredito que outros colegas irão falar acerca desse protocolo. Nós iremos falar aqui do protocolo Profibus, o Profibus DP e o Profibus TA. Aqui, né, a coloração roxa, esse é o padrão de coloração do Profibus DP. Aqui temos a ligação dos seus dispositivos DP. Né? E aqui a coloração azul, temos o Profibus TA. Esse aqui estamos perante um controlador. Dizer que quando nós utilizamos o Profibus DP e o Profibus PA, nós estamos a trabalhar no nível de chão de fábrica, né, que é o nosso nível de campo, é o nível mais baixo. O Profibus DP, né, temos aqui ele conectado com o dispositivo DP, e no Profibus PA ele permite a conexão, né, daquilo que são os nossos sensores, atuadores e outros equipamentos de campo. A diferença entre esses dois protocolos, né, é esse símbolo aqui, que significa intrinsecamente. Esse símbolo aqui quer dizer que o protocolo Profibus PA ele é utilizado, né, em zonas onde a gente considera que zona 0, 1 ou zona 2, que são zonas que têm o risco de explosão. Então, o Profibus PA ele tem essas características. Nós podemos utilizar em zonas com risco de explosão. Temos aqui o meio de transmissão, né, do Profibus. Os meios de transmissão são 3 meios de transmissão. Temos o padrão RS485,
Temos o meio de transmissão, o IEC 61.158.2 e o fibra ótica. O meio de transmissão RS42, né, é o meio mais utilizado, né, sendo considerado um meio universal. Ele é um cabo roxo de par trançado, né, um cabo blindado de par trançado, e também pode ser um cabo de 2 vias ou de 4 vias. O seu conector, né, ele é um conector de B9, tem 9 pinos, identicamente aqueles iguais dos computadores, né? É exatamente igual aqui. O IEC, né, ele é mais para indústrias petrolíferas ou indústrias químicas. E o meio de comunicação IEC permite a instalação em áreas de segurança também intrínseca, né? E temos o fibra ótica. O fibra ótica é o menos utilizado, né? Ele é apenas utilizado em ocasiões especiais. Em zonas onde temos, por exemplo, quando há muito ruído, né? Ou também podemos utilizar a fibra ótica quando há necessidade de aumentarmos a distância. Nós vimos que com a fibra ótica, né, temos o cabo mais curto, que vai de 500 metros, e o mais longo, que chega até 80 quilômetros. Temos aqui cabos e conexões, né? Temos algumas características de cabos, né? O comprimento máximo e a velocidade de transmissão. Temos a impedância, que sai de 135 a 165 ohms, a capacitância de 30 pf por metro. Temos uma resistência, né, de 110 ohms por quilômetro. A medida do cabo é de 0,64 milímetros. A área do condutor de 0,34 milímetros. Então, a distância, né, do Profibus depende muito daquilo que será, né, a transmissão vai depender muito daquilo que é a nossa distância, né? Temos uma distância de 9, temos uma transmissão de 9,6 que daria uma distância de 1.200 metros, por exemplo, né? E dizer também que essa mesma transmissão pode chegar até 12 megabytes por segundo. O Profibus PA, né? O Profibus PA também é utilizado para o nível de campo, né? É utilizado também para o nível de campo. Ele veio para a substituição de transmissão analógica de 4 a 20 mA ou RAT, né? RAT que são equipamentos inteligentes. Dizer que o Profibus PA, né, é utilizado mais para processos de automação. Então, aqui temos algumas características, né? O valor de status da medição, assim como o valor do set point recebido pelo equipamento de campo Profibus PA, são transmitidos ciclicamente com mais alta prioridade via mestre e classe. Essa é uma das características do Profibus PA. Temos aqui o bloco de função, né? O bloco de função do Profibus PA, né? Temos o bloco físico, temos o bloco transdutor, o bloco de entrada analógica, o bloco de saída analógica e o bloco de saída digital. No bloco físico, né, onde contém as informações gerais do dispositivo, tais como nome, fabricante, versão e número de série do dispositivo. No transdutor, contém os dados específicos do dispositivo. No bloco de entrada, né, AI, chamado AI, Analog Input, fornece o valor medido pelo sensor, né, aí onde nós vamos adquirir o valor que o sensor vai detectar de uma determinada grandeza e vai enviar, né? Os sensores são instrumentos de coleta de dados. No bloco de saída, fornece o valor de saída analógica especificado pelo sistema de controle. Temos o bloco de saída digital, né? O bloco de saída digital fornece a saída digital quando utilizamos equipamentos digitais, que são equipamentos SMART, com o valor especificado pelo sistema de controle. De forma resumida, né, nós podemos ver quais são algumas diferenças do protocolo PA e o protocolo DPA. Ambos fazem parte do Profibus, né? Ambos fazem parte do Profibus e ele é uma rede aberta. Tem vários fabricantes, atualmente, né, são controlados por mais de 300 empresas. Essas empresas são europeias e internacionais. Então, temos aqui o protocolo de comunicação que o meu colega vai fazer a apresentação. Está online? Sim, está online, sim. Uma vez faça a sua questão de entrar em contato com o colega. Alô? Sim, estamos ali?
Sim, será que está a ouvir? Estamos. Ok, muito obrigado, colega, por me passarem a palavra. Eu aqui, Miguel Vieira Daniel. E aqui venho para falar o protocolo de comunicação. Especificamente, eu vou me basear no protocolo Profinet. É sabido que o Profinet é uma rede que agora está a dominar o mundo, está a ser muito utilizado nas indústrias. É muito importante sabermos o que é isso. Então, para isso, o que vem a ser a Profinet? Profinet é um padrão de automação normalizado pela Associação Profibas Internacional para a Implementação de Integração de Soluções Baseadas em Internet Industrial, no padrão Internet IEE 82.3. E também vem contigo seus objetivos: integrar a rede de automação da rede Internet comercial, evitando a utilização de múltiplos protocolos. O Profinet suporta a integração de simples dispositivos de campo, aplicação de tempo crítico, real-time, bem como a integração, automação de sistemas distribuídos baseados em componentes. E vem com ela também dispositivos básicos dessa mesma rede Profinet, que é o controlador, mestre no qual o programa de controle executado. E também temos o módulo de campo que mantém a comunicação com um controlador, sistema de supervisão, e é um dispositivo gráfico programável que comissiona em função de diagnosticar e também temos os meios físicos e sentido de transmissão. No meio físico, onde vamos encontrar os cabos, cabo metálico ou fibra óptica. É sabido que a diferença muito clara disso, a fibra óptica é uma menos utilizada, só é utilizada quando é preciso. Quanto o cabo metálico são cabos mais utilizados. E também vem com elas meios físicos, topológicos e sentido de transmissão. Todas as topologias podem ser utilizadas. A estrutura ela garante uma alta qualidade, porque dentro delas cada um tem a sua função. E a função da estrutura em anel é que ela garante uma alta disponibilidade. E a estrutura em linha minimiza os custos de cabeamento. E também com ela temos a configuração mista de fibra óptica, que é o cabo de rádio possível. Também temos o meios físicos, topologia e sentido de transmissão. É sabido que sentido de transmissão, full duplex, sending and receiving information, é o sentido oposto, enviando e recebendo mensagens ao mesmo tempo. É a função deste sentido de transmissão, que é sentido de transmissão full duplex. E temos aí os tipos de rede Profinet. É importante sabermos quais são as redes da mesma rede Profinet e como elas podem ser divididas. A rede Profinet pode ser dividida basicamente em dois tipos: Profinet CBA e Profinet CBA e utilizada em aplicações de
em que o tempo não é crítico, como na conversão de Profnet e Profbase de TI, como por exemplo, e também Profnet IO, que é utilizado em aplicações em tempo real. E temos ali a figura que praticamente eu não vejo bem como é que está, e o ecrã está um pouquinho assim, meio pequeno, só estou a ver ali as letras. Mas, Dando a continuidade do que o colega estava a dizer, nós aqui temos os controladores, ou seja, temos os PLCs. Temos aqui, nesta parte, nós podemos observar que temos o Profnet CDI e nesta parte temos o Profnet IO. Ou seja, o Profnet IO faz a interligação com os nossos Profnet IO Drive, que são os elementos finais, os controladores. E dentro dessa mesma rede nós temos o CDI, que faz a comunicação com os nossos Profbase, que por sua vez também faz uma comunicação com os elementos finais, que são os nossos Profbase Slave, e temos mais outra interligação, que são os nossos controladores inteligentes Profnet Drive. Ou seja, na parte superior nós temos a comunicação entre equipamentos inteligentes PLCs, HDMI e PCs. Colega, pode continuar. posso continuar, pois não? Sim, pode continuar. E então, temos algumas formas também de operação da mesma rede Profnet. A rede Profnet pode ter 3 formas de operação. Temos 2 delas para o tempo real e uma para o tempo não real. E com elas temos o non-RT, e temos o SRT, e temos a IRT. Então, nesse caso, vamos lá definir uma delas e saber como funciona cada uma dessas. Temos o non-RT, que é non-RT. Vamos saber a sequência do colega estava a dizer. Temos o non-RT, que é o NOT real. É baseado na arquitetura de tecnologia comparticipada do processo. O seu tempo de processamento é aproximado de 100 metros por segundo. A sua grande aplicação é dada pela configuração de redes de comunicação com gateway, que são conversores de um determinado protocolo em outros, como por exemplo os Profbase CBI e os Profbase DP. Ou seja, temos o software que são caracterizadas por interligar diretamente o comando de internet e aplicação. Ela elimina vários níveis de protocolos. O comprimento da mensagem transmitida, é reduzida necessitando assim pelo menos em tempo real transmitido informações pela mesma rede. E temos aqui o Skionom Real Time, que é utilizado para aplicações em que o tempo de resposta é crucial e deve ser menor do que 1 metro por segundo. E nesta parte nós temos as aplicações da rede Profnet. A configuração mais utilizada do Profnet é conhecida como Profnet EOI. É um termo de aplicação e simulação para Profnet Base, Profbase, onde dispositivos de campo estão constantemente fazendo aquisições de dados. Ou seja, nessa aplicação, os Profnet IO são a rede de comunicação, nesse caso,
que faz a comunicação com nossos elementos finais que se encontram no campo. Desta feita, concluímos que o controle da pressão desempenha um papel vital na indústria de petróleo e gás, abrangendo áreas essenciais como segurança operacional e eficiência de produção, proteção de equipamentos e controle de processos e conformidades regulatórias. Ou seja, manter a pressão adequada não apenas garante a segurança dos trabalhadores e das instalações, prevenindo acidentes graves, mas também otimizando a produção, permitindo a extração mais eficiente dos recursos petrolíferos e gasosos. Além disso, o controle preciso da pressão protege os equipamentos, prolongando a sua vida útil. Obrigado. Muito obrigado, caríssimos, todos aqueles que nos acompanharam em casa e cá presente também. Assim terminamos mais uma apresentação final do curso de Instrumentação e Controlo de Processos Industriais, onde nossos colegas apresentaram o tema de pressão. Tenho certeza absoluta que lá em casa, quem nunca teve contato com instrumentação já tem uma visão. E nós estamos aqui com o melhor centro de Angola, que é para dar continuidade e para te tornar um técnico de fato. E nós temos dito, o técnico de fato é aquele que sabe resolver situações mais simples a mais complexas.